E aí, pessoal, Quinho na área. Hoje a aula vai ser sobre. E o meu foco principal é apresentar isso para servidores públicos, professores, enfermeiros, médicos, trabalhadores dentro de uma prefeitura, de um governo, do estado. Por que eu falo isso? Porque essas pessoas eles precisam compreender a inflação, tá? E também cobrar dos seus governantes aumentos de salário conforme a inflação. E isso pouquíssimos servidores públicos sabem. Professores não sabem disso, na sua maioria, pouquíssimos professores. E isso é importante para até esses professores ensinarem os seus filhos, tá? Então vou pedir para você compartilhar isso, se inscreva no canal, dá aquele like que é extremamente importante compreender sobre inflação, tá bom? Inflação, são dois pontos: inflação e venda de voto. Esse é o objetivo da aula. Então, se inscreve no canal, galera, tá? E o ponto fundamental que eu quero mostrar é o salário do servidor público versus a inflação. Então, a gente vai fazer essa comparação entre o salário e inflação. Se o salário está aumentando anualmente ou não, se a inflação está aumentando anualmente, tá? Sempre. Não tem jeito, tá bom? Só que eu vou me basear na inflação que o governo repassa, tá? Porque muitas vezes essa inflação ela é só na teoria, porque na prática ele é muito maior, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês o salário do servidor público versus a inflação. A verdade é que ninguém te conta, o seu salário sobe, mas sobe pouco. Mas a inflação come muito, tá? Esse é o principal, né? O seu salário pode até aumentar, mas a inflação ele come muito mais. Eu dou exemplos alguns, dou exemplo algum, professores, às vezes, fala isso até de prefeitura, viu? Tem aumento a cada 2, 3 anos, a cada 3 anos, por exemplo, tá? Ah, não, estou pagando o piso. Cara, quando um governante fala que está pagando piso, aprenda uma coisa. Você tem que jogar na cara desses políticos que existe a inflação. As coisas podem aumentar, mas o seu salário não pode aumentar. Ah, não, estou pagando piso, estou pagando piso. Tá? Jogue isso na cara do seu no político, no vereador, no prefeito, joga na cara do vice-prefeito, do governador, o secretário da educação, certo? Aprenda isso. Por quê? O seu salário está aqui, mas todo ano a inflação está sempre aumentando, tá? Está sempre aumentando. Então eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, o exemplo realista do professor que trabalha 40 horas na rede pública, tá bom? O salário do professor no ano de 2020 até 2026 aqui é uma projeção, tá bom? Estava sendo uma projeção. Então está tendo um reajuste nominal aí de 3%, 4,85%. Só que isso aqui é no Brasil, tá? Porque tem prefeitura, tem governo que demora para pagar aumento, tá? Coloca um aumento, demora colocar o aumento para o professor, para o servidor público. Às vezes demora 2, 3 anos. Tá? E quando aumenta, que depois eu vou dar um exemplo, quando aumenta, aumenta pouco. Tá? A inflação em 3 anos subiu aí 15%, aí depois de 3 anos o governante, o prefeito, dá um aumento de 5%, de 3%, mas está o seu salário defasado comparado à inflação 10, 12% defasado. Percebam a importância da inflação. Ah, o prefeito me deu, o prefeito é bonzinho. Tá? O prefeito ele é bonzinho, me deu um aumento de 3%, só que você não sabe que a inflação está rodando aqui, ó, a inflação aqui, ó, de 10%, 5,79 no ano de 2022, 4,62. Percebam aqui, ó, a inflação comendo o seu salário, tá? Isso que é o ponto fundamental. Você precisa entender isso. Tá? Você precisa entender isso, professor. Ensine o aluno sobre economia, ensine o aluno a aprender educação financeira, ensine o aluno sobre isso aqui, ó, a inflação, sobre isso aqui, ó, a inflação conforme o IPCA, tá? Isso daqui que é extremamente importante, tá? Porque senão perde a pessoa não sabe que
o governante está te enrolando, tá? Esse é o ponto fundamental que eu quero colocar para vocês aqui, tá? Então você percebe que, nem vou falar por ano aqui, porque senão é perca de tempo aqui, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que se a inflação total teve aqui, ó, de 33,12. E nesses 6, 7 anos aqui, ó, você teve um aumento aí de R$ 1.100, ou seja, teve um aumento de 27,5%, tá? Ou seja, o seu poder de compra, ele caiu drasticamente. Ele perdeu por volta de 10% comparado ao seu salário durante esses anos. Então, o seu salário sempre está perdendo, você está perdendo sempre o poder de compra. Então, aqui, ó, 2021, 93,6% comparado ao ano anterior, né? Você ganhou, teve um certo aumento, porém, comparado à inflação, o seu salário já não vale mais aquele 100% de 2020, vale 93,6%. Comparado a 2022, o seu salário caiu para 92,7%, tá? Em 2023, o seu salário caiu para 92,3%. Ah, mas o meu patrão, o meu prefeito, meu governador deu um aumento. Sim, de 4,85%, mas a inflação foi de 5,79%, ou seja, você teve uma perda de 0,89%. Percebe que a inflação é um imposto escondido? É um imposto escondido a inflação. Só que as pessoas precisam compreender sobre isso, tá? As pessoas precisam compreender sobre isso, tá? Então não venda o seu voto. A palavra, daqui a pouco eu vou falar sobre o voto, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o voto. Vamos ver aqui, ó. Quero mostrar aqui para vocês o que isso significa. Seu salário até aumenta, mas a inflação sempre sobe mais rápido, reduzindo seu verdadeiro poder de compra. Tá? E isso que é o ponto crucial você, servidor, você, professor, precisa aprender. Tá? Ganho real é a diferença entre o reajuste do salário e a inflação. Quando é negativo, significa que você perdeu o poder de compra. E as projeções para 2025 e 26 são projeções com base de estimativas do IPCA e reajustes médios praticados nos últimos anos. Então aqui eu coloco essa frase: a inflação é um imposto invisível que retira parte do que é seu todos os dias. Tá? Então aprenda com isso. O que é a inflação? Quando o governo começa a imprimir mais dinheiro, o dinheiro vai estar no mercado, a tendência dos preços aumentarem. Só que o seu salário não aumentou. O seu salário não aumentou, tá? Então aprenda isso. Tudo bem? Vamos para a próxima cena, que é aqui, ó. Resumo da perda acumulada. Mesmo com o aumento nominal, o poder de compra em 2026 ainda está apenas 7,24% acima de 2020, do ano de 2020, tá? Então vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. A gasolina em 2020 ele custava R$ 4,50. Em 2026, R$ 7,00. Teve um aumento de 55,56%. O seu salário dentro desses 6 anos, entre 2020 e 2026, teve um aumento de 55%? Teve um aumento de 55%? Reflita sobre. Reflita sobre. O arroz, 5 quilos, em 2020 custava R$ 18, em 2026, R$ 32. Aumento de 77%. O seu salário aumentou 77%? E o aluguel, que em 2020 custava 1.200, a média, tá? Isso depende de cada pessoa, certo? Para 2026, a média está em R$ 2.000, né? Então, um aumento de 66%. A conta de luz, que na época era 120, hoje 230, a média, um aumento de quase de 91,67%, quase 100%. Aí eu faço a pergunta para vocês: vocês tiveram esse aumento aqui de 55%, 77% no seu salário, de 91% da conta de luz, você teve esse aumento? Percebam o poder da inflação, né? Aprenda uma coisa: o que enriquece uma sociedade, o que enriquece você é o poder de compra. Tá? Quando o governo aumenta impostos, quando o governo imprime mais dinheiro, o seu salário está sendo desvalorizado. Tá? O que enriquece a sociedade é o poder de compra. Salário sobe, mas seu dinheiro vale menos, né? Isso é que é um ponto que vocês precisam aprender. Mesmo o governante dando 1%, 3% de aumento, mas
a inflação do ano subiu 6%, o seu salário dentro daquele ano está defasado 3%, tá? Compreendam isso. Por que precisamos estudar inflação? Tá? Esse é o ponto fundamental. Por que nós precisamos estudar inflação? Conhecimento é proteção para o seu futuro. Tá? O que é inflação? É o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços. Ela corrói o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Então, o governo ele imprime dinheiro. Tá? Hoje você compra mais com o mesmo dinheiro. Tá? Amanhã você compra menos com o mesmo dinheiro. Tá? Tem alguns vídeos falando que, comparando o 10 dólares nos Estados Unidos, o que você consegue comprar com 10 dólares lá dentro dos Estados Unidos, e aqui no Brasil com 10 reais, o que você compra dentro do Brasil com esses 10 reais. Tá? Compare isso, assista esses vídeos, né? Comparando os 10 dólares comprados lá nos Estados Unidos e os 10 reais comprados dentro aqui do Brasil. Você vai perceber o poder de compra do Brasil, comparando, né, o poder de compra comparando com o americano. O americano com 10 reais compra muito mais coisa, vai comprar 15 itens. Com 10 reais aqui no Brasil, você vai acabar comprando só 2 itens. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Tá? Aqui a inflação, um gráfico do IPCA, né? 2020, 4,52%, 2021, 10,6%, 2022, 5,79%, 2023, 4,62%, 2024, 4,50%, e assim vai. E a inflação de 2026 aí está em uma estimativa aí por volta de 4%, tá? Por que estudar economia e inflação? Protege o seu dinheiro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Protege o seu dinheiro da perda de valor, ensina você a investir melhor. É importante você saber investir o seu dinheiro. Tá? Se você percebe que o seu salário é pouco e a inflação está aumentando, é interessante você sempre guardar um pouco do seu dinheiro e investir, nem que seja um investimento de renda fixa, tá bom? E eu tenho aulas também de renda variável, tá? Vai ter aulas de renda fixa e de renda variável. Ajuda a evitar dívidas e armadilhas financeiras, tá? Mostra como juros, impostos e gastos públicos afetam sua vida. Perceba uma coisa, quando um governo gasta muito, sabe quem vai pagar? É a sociedade. Quem vai pagar é a sociedade. Lembre bem disso. É interessante vocês procurarem governantes, candidatos que têm a intenção de diminuir impostos. O que enriquece a sociedade é a diminuição de impostos. Ah, não corra atrás de vereador, aquele vereador que está carpindo o seu bairro. Para com isso. Para com isso. Você tem que cobrar o seu vereador a correr atrás. Por que está tendo aumento de impostos? Vai lá cobrar do prefeito porque tá aumentando. Porque teve aumento do salário do senhor vereador, do senhor prefeito. E quando tem aumento é 15, 20%, muito além da inflação. Enquanto nossos salários quando tem aumento, é abaixo da inflação. E demora para ter aumento. Né? Enquanto deles é anualmente, o nosso a cada 2, 3 anos. Comecem a pensar desse jeito, tá? Comecem a pensar desse jeito. Permite planejar o futuro com mais segurança, é importante do investimento, e te dá liberdade para tomar decisões melhores, tá? Aí tem a inflação, afeta tudo aqui, ó. A inflação afeta comida, aluguel, transporte, combustível, energia, saúde, educação, lazer, roupas e a própria poupança, tá? Quem entende inflação protege o que ganha, justamente. Por isso que é importante compreender a inflação. Protege o que ganha, faz o dinheiro trabalhar por você, não cai em promessas vazias, constrói patrimônio, garante um futuro melhor. Estude, entenda, evolua. Essa é a sua maior arma, tá? Essa é a sua maior arma. Porque é importante você. Vou fazer uma pergunta para vocês aí, eu quero que vocês coloquem aí no chat aí, na parte de mensagens aí para vocês, tá? Vale a pena você comprar um apartamento de 500 mil reais e colocar para alugar, ou colocar esses 500 mil reais numa renda fixa. Normalmente numa renda fixa aí, você vai conseguir 1%. 500 mil. 500 mil reais. 1% de 500 mil reais é 5 mil reais.
Se você comprar um apartamento, se você comprar um apartamento de 500 mil reais, você vai conseguir alugar esse apartamento por 5 mil reais? Às vezes você vai alugar por 2 mil, 3 mil reais. Faça essa reflexão. Faça essa reflexão. Muitas vezes você comprar um apartamento para investimento para alugar, às vezes não vale a pena, porque tem manutenção, tem condomínio, tem imposto, o IPTU, né? E ainda tem inquilino que às vezes pode até criar prejuízo para você no apartamento. Então tem que tomar muito cuidado sobre isso, tá? Então faça uma reflexão. Vale a pena você investir esses 500 mil ou vale a pena você comprar um apartamento e alugar como investimento? Faça essa reflexão, certo? Como a inflação afeta a sua vida na prática, tá? Exemplos reais no seu dia a dia. Então, produtos e serviços aqui, cesta básica, preço de 2020, R$ 500, uma bela uma cesta básica, tá? Não é aquela cesta básica de 140, 150 não, tá? Hoje, em 2026, 780, teve um aumento de 56%, tá? Gasolina, 4,50. O preço de 2026 está por volta de R$ 7. Lógico, dependendo da sua região. Tem estado aí que já tá chegou a 7,30, tem estado que está 6,40, 6,60, tá? Mas então isso aí é uma média nacional, tá? Teve um aumento de 55%, 55,56. Botijão de gás, que em 2020 custava R$ 70, hoje está 110, aumento de 57,14%. Aluguel com 2 quartos, 1.200, hoje está custando 2.000, aumento de 66,67%. Conta de luz, R$ 120, em 2026, 230, um aumento de 91,67%. Plano de saúde, né, de uma média, né, porque tem gente que paga mais, pessoas idosas pagam muito mais, né? Mas a média está aí R$ 400, mas 2026 está 720, né, aumento de 80%, e mensalidade escolar, né, principalmente escola particular, né, em 2020 R$ 600, 2026 R$ 1.050, aumento de 75%. Ó, para quem ganha salário mínimo não consegue manter isso aqui não. Lembre bem disso, tá? Quem ganha pouco não consegue manter o que eu li aqui, tá? Bem, vocês entenderam aqui. Então, o nosso salário não teve esse aumento aqui conforme o preço dos produtos e serviços, tá bom? Aprendam isso, aprendam isso. A inflação é um imposto que você paga todos os dias sem você perceber, tá? Quando o governo gasta mais do que arrecada e imprime dinheiro, os preços sobem e o seu dinheiro perde valor, tá? E isso é uma tática que o governo faz, tá? Tá? Ou eles gastam muito, eles imprimem dinheiro, as- aí então os preços dos produtos e serviços aumentam, mas o nosso salário não aumenta. E isso empobrece a sociedade. Por quê? Porque perdeu o poder de compra. Lembre bem, tá? O que pode ajudar? Educação financeira é extremamente importante. Controle de gastos é extremamente também você controlar. Tem a técnica dos 50, 30, 20. Você pega 50% do seu salário para seus gastos, né, como a gasolina, aluguel, comida, entre outras coisas. 30% foca no lazer e 20% é para investimento. Lembre bem da técnica, da estratégia 50, 30, 20, tá bom? Menos poder de compra, mais desigualdade. Né? Teve um erro aqui, mas é desigualdade, tá bom? Investimentos inteligentes, controle de gastos, diversificação, tem que diversificar os seus investimentos, acompanhamento da economia, sempre estude economia, não fica assistindo a Rede Globo, não fica assistindo essas mídias tradicionais, que eles, de alguma forma, eles te englobam, né, te enrolam, né, melhor dizendo, de alguma forma sem você compreender. Por isso que é importante estudar inflação, tá? E participação da política consciente, tá? Por que participação política consciente? Você percebe que teve tanto aumento aqui e você conhece algumas pessoas que acabam vendendo seu voto. É justo. Você vendeu seu voto por R$ 100 e depois você perder dentro desses 4 anos com esses governantes, vereadores, prefeitos,
presidente, deputados, né? Você vendeu seu voto para aquele cara, aquele político, e você toma um prejuízo aí no mínimo de 56% na inflação. Perceberam a ideia? Por isso que não vale a pena vender o seu voto. Conhecimento mais ação é igual à liberdade financeira, tá? Sobre o voto e a política, esse é um ponto que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou até diminuir aqui minha telinha aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor aqui, tá bom? Sobre o voto e política, seu voto tem consequências diretas na sua vida. E justamente isso é um ponto crucial. Por quê? Porque quando você vende o seu voto por R$ 100, 150, por R$ 50, você vendeu para aquele vereador, para aquele prefeito lá, você vai ter as consequências durante o mandato desses políticos, tá? Então você ganha R$ 100 para comprar uns negocinhos ali, mas você perde muito mais durante esses 4 anos. Por isso que a palavra voto, aprenda uma coisa. Eu tenho voto de confiança na pessoa. Então quando você vai votar, você está dando a sua confiança para aquele candidato. A palavra voto vem de voto de confiança, tá? Então, se você vende o seu voto, você que vai se ferrar durante esses 4 anos com a inflação, com, com criação de impostos ou taxas. Olha aí a taxa do lixo. Se você vendeu seu voto aí por 50, R$ 100, você tem a taxa do lixo que está descontando, sei lá, 20, R$ 30 por mês aí. Faz a soma dentro desses 4 anos. Você teve um gasto aí de mais de R$ 2.000 nos 4 anos, só que você vendeu seu voto por R$ 100. Entendeu? Então, políticos tomam decisões que afetam os gastos públicos, saúde, educação, segurança e infraestrutura, tá? Impostos, quanto você paga e quanto sobra para você. Quanto mais aumento de impostos, mais a sociedade empobrece. Por isso que eu sou contra impostos. Eu sou a favor mais da diminuição do tamanho do Estado e a gente precisa diminuir bem os impostos. Juros afetam empréstimos, financiamentos e investimentos, tá? Isso é verdade, você vai pegar um dinheiro emprestado aí com juros bem altos aí, então não vai valer a pena, né? Vai ficar sufocado com o parcelamento desse empréstimo para você pagar comparado ao seu salário, tá? Inflação, políticas erradas aumentam preços e reduzem seu poder de compra, como eu expliquei nessa aula, tá? Salários e serviços públicos, reajustes, concursos, qualidade e investimentos, tá? Comecem a ter essa visão de qualidade, buscar a qualidade, investir. Viu que teve um reajuste de preço, pesquisa locais, tá? Cobrem da pessoa que você votou, tá? Cobrem isso. Procura analisar a proposta dos candidatos. Analise bem isso, tá? Promessas bonitas não pagam suas contas. Resultados, sim, tá? Isso é extremamente importante. Porque tem muito político que tem a lábia. Tem muito político que tem a lábia. Então ele promete um monte de coisa e no final não acontece nada. Aí a gente vai asfaltar a rua. Pô, isso é o mínimo. Ah, é preciso limpar, carpir a rua, tá cheio de mato. É o mínimo. Vocês precisam cobrar dos seus vereadores. Por que está tendo aumento de salário de vocês? Por que está tendo aumento de imposto? Por que criou mais um imposto? Por que está inventando taxas? A gente precisa pagar as dívidas que eles mesmos fazem. Tem que ter uma cidade, ele tem que ter um ganho, você não pode gastar além daquele ganho. É isso que os governante, um bom governante, ele é um grande empresário. Um bom governante, ele é um bom empresário. Você está gerindo uma cidade. A cidade é como se fosse uma empresa, né? A cidade tem que dar lucro, mas não cobrar mais dos seus contribuintes. Não cobrar mais da sociedade por causa das cagadas que eles fazem, tá? Então pesquise o histórico de cada candidato. Meu, se no passado ele foi um mau candidato, não vota mais nesse candidato. Analise propostas com responsabilidades. O que você vai fazer para a cidade? O que vai fazer para a nossa sociedade?
que é o fundamental, tá? Acompanhe votações e projetos. É importante ir na Câmara Municipal ou na Câmara dos Deputados. Se não consegue, pelo menos tem as TVs mostrando o momento das reuniões, das assembleias desses, desses candidatos. Cobre, fiscalize e participe, tá? Porque política faz parte da vida, tá? É, tem pessoas que falam assim, eu não gosto de política. Política faz parte da vida. Por quê? Porque se você montar um negócio, montar uma loja, montar uma estética, montar um serviço, uma empresa, o político, ele influencia em tudo. Às vezes, um aumento de imposto acaba atrapalhando você com o seu negócio, tá? Não venda o seu voto. É principal. Não venda, jamais venda, porque quem sai no prejuízo é você. Você pensa que está ganhando R$ 100? Não, você está tomando no toba com esses R$ 100, tá? Como eu expliquei sobre a taxa de lixo. Você ganha R$ 100 na hora de você vender o voto, mas você vai ter cobrança todo mês de 30, 50, de R$ 20 que seja, e durante esses 4 anos você vai ver o prejuízo que você tomou. Então não valeu nada esses R$ 100, tá? Não vote por pressão ou dinheiro. Não ignore a realidade econômica do país, da cidade, da sua região, do seu bairro. Não espere que os outros decidam por você, que esse é o fundamental, cara. Tem muita gente que depende de governo. E quem depende de governo sempre toma na tarraqueta, tá? Vender o seu voto é vender o seu futuro. Justamente. Justamente. Tá? Esse é um ponto fundamental. Acho que eu vou até fazer um recorte desse vídeo. Tá? É extremamente, extremamente importante você ter essa noção. Não vender o seu voto porque você está vendendo o seu futuro. Tá? Seu voto não tem preço. Sua vida tem valor, cara. Sua vida tem valor. Político não te representa, tá? Político não te representa. Ele te usa para chegar lá. Então pode ver que normalmente os políticos eles procuram você sempre no período das eleições, né? Ou pré-eleição. Sempre. Porque um país melhor porque um país melhor começa com cidadãos informados, conscientes e participativos, tá? Isso é extremamente importante, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilha, mostre esse vídeo para os seus colegas, amigos, estudantes, professores. É importante vocês, professores, ensinar os seus alunos sobre economia, sobre o que é inflação. Ensine os seus alunos a respeitar os seus salários, tá? Quando os seus alunos, no período que eles começarem a trabalhar, respeitar os seus próprios salários, saber gastar, saber utilizar o seu dinheiro, usar a técnica do 50, 30, 20, 50% dos seus gastos, para contas, né? 30% para o lazer e 20% para investimento. Tá? Aprendam isso, ensine vocês, professores, servidores públicos, de uma forma geral, aprendam a usar, a entender a inflação, tá? Fazer essa comparação de salário, aprendam a, a, a cobrar dos seus políticos sobre aumento de impostos. Se está tendo aumento, cobre dele para não ter aumento de impostos, tá? Para não ter aumento de taxas, né? A gente precisa diminuir os impostos para que a sociedade, ter poder de compra, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos quem assistiu até aqui. Vou ficando. Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino, tá bom? Tchau, tchau e até mais.